Shalom, shalom! Passando aqui para deixar mais uma palavra bíblica. Já peço que você se inscreva, curta, comente, compartilha. Jó, capítulo 1, versículo de número 20, 21 e 22. Olha só o que diz a palavra. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aqui está um homem aprovado por Deus, que o próprio Deus testificou a respeito dele. Quando Satanás ele se apresentou diante de Deus, junto com os demais anjos que ascenderam da terra, para uma assembleia solene dos céus, ele se apresenta no meio dos outros anjos, e então o eterno, o Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas, o Deus de Israel, pergunta: de onde tu vens, Satanás? E ele disse: venho de se andar, de passear sobre a terra. E o Eterno então completa perguntando: viste, pois, o meu servo Jó? E Deus começa a tecer comentários a respeito de Jó: servo fiel, íntegro, prudente, que anda nos meus caminhos. Então Satanás retruca e diz: mas tudo que ele tem o Senhor abençoa, tudo o Senhor dá. E Deus então entende o que Satã estava pedindo e diz: toca, só não toque na sua vida. Então ele sai dali da presença de Deus com a permissão de arrasar com Jó em todos os sentidos que você puder imaginar. E aqui temos nesta palavra, nesse entendimento, dentro da palavra de Deus, um homem justo, santo, sincero, verdadeiro, que foi testificado, aprovado por Deus. E agora sai o tentador, o Satã, ele sai da presença de Deus, retorna à terra e ele passa como missão prioritária tentar a vida de Jó em todos os aspectos e sentidos. A primeira coisa, os filhos de Jó estavam banqueteando-se, eles estavam numa confraternização em família, 10 filhos, numa casa ampla, alegrando-se o seu coração, e de repente veio o vento, soprou, derrubou a casa sobre todos os filhos, e todos morreram de uma só vez. Olha que tamanha tragédia, olha que tamanha derrota para um só dia, para um homem que estava justo, fiel perante Deus. O mensageiro chega, anuncia para Jó a morte de seus filhos. Jó entristece seu coração, mas mesmo assim Jó não murmura. Em seguida chega o outro mensageiro falando a respeito do roubo do seu gado, da invasão às suas terras. E de repente chega outro também falando que caiu fogo do céu. E aquele fogo havia queimado, consumido tudo. Os inimigos vieram sobre os seus bens e as suas posses, pegaram tudo. E apenas o mensageiro escapou. Tendo ouvido isso, Jó, ele raspa a sua cabeça, rasga o seu manto e lança-se em terra, em sinal de obediência a Deus. E ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu retornarei para lá. Bendito seja o Senhor. Ele não maldisse, ele não reclamou, ele não murmurou. Esse é o exemplo de homem de Deus, que faz os céus ficar em estado de atenção e alerta, e que faz o inferno se mover para ver qual será o passo seguinte após a aprovação. Esse é o nível de homem de Deus que faz os céus parar, que faz o inferno ficar em nível de atenção. Jó foi esse homem. Jó foi testificado, aprovado por Deus. Nada pôde abalar Jó. Dado o tamanho da aflição de Jó, ele passa um tempo assentado no mesmo lugar, raspado a cabeça, em estado de humilhação, calado, quieto. E a esposa de Jó veio e diz: tu ainda mantens a tua sinceridade para com Deus? E ele diz: tu fala como uma mulher sem entendimento. Tudo que o Senhor deu, tudo que o Senhor Deus deu, ela bendize, mas na hora da aprovação ela não teve fé. Olha só, a mulher de Jó não teve fé porque ela não entendia que Jó estava sendo provado pelo próprio Deus. Há situações e provações que vêm de Deus. Há levantes que são por permissão de Deus. Muitas vezes a multidão, a aflição, a grandiosidade do problema é permissão de Deus. Não é porque aquele homem, aquela mulher seja mal ou má, não. Isso tudo faz parte de um propósito. Tudo ficou em torno de Jó. A provação
confluiu em torno de Jó para que ele murmurasse. Mas o entendimento de Jó era tão perfeito que Jó não murmurou. Ele não murmurou de forma alguma. Jó ficou encancerado. A sua pele teve tumores. Ele ficou praticamente féretro. Ficou amortalhado. E ele raspava a sua pele com um caco de cerâmica e tirava o excesso. Jó ficou chagado. Jó era para ter morrido. Era só ele ter aberto a boca e murmurado contra Deus. O próprio Satã o iria matar. Mas Deus disse: não toque na sua vida. Porque Deus, no seu entendimento, já sabia que Jó se manteria fiel a Deus. Então, por isso ele foi resguardado, por causa da sua fidelidade. Saiba, Deus conhece você no seu interior. Deus conhece tudo a respeito de você. Ele sabe exatamente o que eu e você estamos passando agora. Ele sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. Por isso nós tiramos da história de Jó essa lição preciosa. Que no meio da provação mais severa, Jó não murmurou. Jó adorou a Deus. Jó ele simplesmente adorou a Deus. Olha que sentido faz adorar a Deus quando tudo vai mal. Quando tudo vai bem, é fácil adorar a Deus. Quando tudo vai bem, com o bolso cheio de dinheiro, com uma casa linda, maravilhosa, com a vida toda arrumada, tudo indo bem, fluindo às mil maravilhas, é fácil adorar a Deus. Mas eu quero ver você adorar a Deus no meio da provação. Eu quero ver você ser fiel a Deus, intrépido, no meio da provação. Aqui está a divisa entre o verdadeiro homem de Deus e o homem que Deus usa. Existe uma grande diferença entre o homem de Deus e o homem que Deus usa. Deus usou o jumento de Balaão. Deus usou Saul. Mas Saul não foi o homem de Deus depois. Deus usou o servo do profeta Eliseu. Mas ele depois não foi contado entre os heróis. Existe uma diferença entre homens que Deus usa e o homem de Deus. E Jó é o clássico exemplo de homem de Deus. O seu nome sempre será lembrado entre as gerações, onde essa palavra, onde sacrossanta do Eterno for pregada, o nome de Jó será lembrado como um herói que resistiu à provação, sendo este provado pelo próprio Satã, por permissão de Deus. E se nós adiantarmos a história, veremos que os seus amigos mais íntimos, mais próximos não entenderam e até murmuraram contra Deus. Porque se eles murmuraram contra Jó, e Jó estava debaixo da proteção de Deus, então eles murmuraram da provação que Deus deu a Jó. Logo murmuraram contra Deus. Jó discutiu com seus amigos, eles o tentaram repreender, tentaram entender por que Jó estava sendo tão provado. Jó se coloca na presença de Deus como pequeno, quando Jó abriu o coração. E quando todos não acreditavam mais nele, o Eterno veio, tirou a sua provação e disse: Jó, ore por eles. Se Jó não orasse pelos seus amigos murmuradores, eles certamente pereceriam. Mas diz a palavra: bendito seja o Eterno, que Deus deu em dobro para Jó. Houve restituição da parte de Deus para Jó. Tudo que Jó teve foi multiplicado duplamente, em dobro. As suas filhas e filhos foram mais bonitos e formosos. No Oriente não houve igual. A sabedoria de Jó aumentou. As riquezas e posses de Jó também aumentaram. Mas ele foi provado. Passou no teste de fogo. Então, se neste momento você ouve essa palavra, está no teste de fogo, numa provação, saiba, o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra, Ele não te prova à toa. Se você gosta desse conteúdo e você está sendo edificado, se inscreva nesse canal, curta, comenta e compartilha com mais alguém. Shalom, shalom, que Deus te abençoe.